Prosseguindo no estudo da arqueologia bíblica, arqueologia do mundo bíblico 2, vamos falar agora sobre esse domínio Ixo no Egito, né? Falando de todo esse combate dos egípcios para tirar os Ixos do poder. Lembrando que os Ixos, para mim não existe mais dúvida, são os israelitas, tá ok? Então o item 26 do material didático, ele diz o domínio Ixo. A arqueologia afirma que os Ixos governaram o Egito e estabeleceram fortes, ou fortalezas, né? Estabeleceram fortalezas nas regiões do Egito até Canaã. Uma batalha decisiva teria ocorrido na cidade de Charutem, no sudoeste de Canaã. Nicholas Grimald diz: o domínio dos Ixos só foi realmente aniquilado um pouco mais tarde, quando as tropas egípcias se apoderaram da praça forte de Sharuhem, no sudoeste da Palestina. Eu botei entre colchetes, melhor falar Canaã, que era a verdadeira base de retaguarda dos asiáticos. Essa última etapa da reconquista ocorreu antes do ano 16 de Ahimosses. Então eu quis repetir essa citação, né, que nós vimos anteriormente, para poder deixar ainda mais claro. O comentário prossegue. Interessante a história contar que os Ixos israelitas fizeram uma base na região de Canaã, região de origem dos israelitas. Os Ixos podem representar os israelitas, porém é mais provável que haviam outros povos semitas e até cananeus invadindo o Egito devido à fome. Ou seja, provavelmente os israelitas estavam governando. Mas será que haviam só israelitas? Não. Haviam outros. Até no momento do Êxodo, a Bíblia diz que junto com os israelitas saiu uma mistura de povos, uma mistura de gente. Né? O que eram isso? Eram pessoas que estavam vivendo ali naquela região há muito tempo, que teria, como os israelitas, ido para aquela região por causa da fome, tá bom? E acabaram ficando naquela região. Bom, eu vou ler aqui com vocês Êxodo 12, 38, se você quiser abrir aí para ler. Esse texto, ele fala exatamente sobre essas pessoas que viviam no Egito e que certamente seriam contados também pelos egípcios como asiáticos, ok? Êxodo 12, 38 diz: e subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Então o que seria essa mistura de gente? Seriam outros povos, tá bom? Que poderiam ser cananeus, sírios, povos de diversas regiões. Né? Então, por isso, povos que teriam descido ao Egito devido à fome. No período de bonança que ocorreu lá, graças ao trabalho de José, principalmente aquele reservatório de água, como eu falei para vocês, todos eles acabaram permanecendo no Egito. Né? O comentário prossegue. Era comum ocorrerem secas e a fome levava povos a buscarem comida no Egito e alguns grupos a iniciarem saques. Como o termo Ixo se traduz por governantes estrangeiros ou príncipes estrangeiros, parece que o termo fazia referência a um grupo especial que governava o Egito e não havia chegado ao poder através de guerra, mas sim administrativamente, de forma pacífica. Bom, então quando vocês forem ler os livros sobre o Egito, esse principalmente que eu recomendei a vocês, de Nicholas Grimald, vocês vão encontrar relatos de saques, né? Povos que durante a fome eles não tinham outra coisa a fazer a não ser saquear, chegar a roubar e fugir. Então isso realmente acontecia no Egito. E há tempos atrás os historiadores pensavam que os Ixos, os governadores do Egito, esses Ixos, eles teriam alcançado o poder do Egito
através de invasões, através de guerras. Mas os estudos recentes mostraram que não, foram de forma pacífica. Então, haviam saques? Bom, a história egípcia diz que havia. Mas o caso dos Ixos, a história egípcia diz que foi um caso especial. Eles chegaram ao poder pacificamente. Os egípcios aceitaram o governo deles. Nós podemos dizer, os egípcios colocaram os Ixos no poder. Então, por que nós ainda temos que duvidar diante de tantas evidências de que os Ixos são os israelitas? Hoje, por que os liberais teológicos dizem que a Bíblia foi escrita 600 anos antes de Cristo? Porque eles dizem que a arqueologia encontrou dados só até 600 anos antes de Cristo. Mentira! Nós veremos aí muitos achados. Existe achado citando o nome Israel lá de 1200 antes de Cristo, de um faraó chamado Merneptah. Nós veremos isso no estudo de arqueologia do mundo bíblico 3. Mas eles querem desacreditar. Bom, provavelmente vamos encontrar aí o templo o Palácio de Davi de 1000 antes de Cristo, né? E o encontro aqui desse povo, desses Ixos, que no meu entender não tem como duvidar que são os israelitas. Nós elevamos os achados do povo de Deus para 1700, 1800. Né? Claro que aqui na história eles falam 1700, 1600, 1500, mas principalmente nós elevamos o tempo de conhecimento da história bíblica para 1700 antes de Cristo, bem anterior ao que eles dizem. Eu considero até anterior, porque se a Bíblia diz que Adão foi criado próximo de 4.000 anos antes de Cristo, e duas civilizações se formaram a partir de Adão, uma do seu filho Caim e outra do seu filho Sete, e a arqueologia comprova que próximo de 3.300 a.C., haviam duas grandes civilizações, uma que eles chamam de habitantes da terra de Quemete e outra de Sumérios, e os Sumérios ficam na região que a Bíblia diz que Adão foi criado, no norte da Mesopotâmia. Então, nós temos aí, no meu entender, uma descrição clara mostrando que a Bíblia é sim um documento que conta a verdadeira história da humanidade. Quando os historiadores vão falar dos Sumérios, eles dizem o seguinte: como esse povo chegou nessa região? Eles devem ter vindo peregrinando lá da África, de onde teria surgido, né, o Homo sapiens, né, e os antepassados do homem, como eles dizem, que aquilo é tudo balela. Aquilo é tudo balela, não tem como você datar fóssil. Fóssil é um osso que virou um mineral, e não tem como você datar mineral. Aí vai no chute, pode ser de 15.000 anos, 30.000 anos, 1 milhão de anos, eles fazem esse chute. E é interessante, existe até um chute interessante, que é bom vocês lerem, que é o chamado Homem de Piltdown, que teve um arqueólogo inglês que ele falseou um fóssil de um homem com um fóssil de um macaco, e aí foram datar o fóssil, dataram de 50 milhões de anos. Aí depois foram pesquisar direitinho, na verdade era um osso de 50 anos atrás. Então por aí você vê, 50 milhões de anos para 50 anos. Então esses fósseis é tudo chute, né? Não tem como você datar um fóssil, né? Isso é fato. O carbono 14, ele não data fóssil. O tempo do carbono 14 parece são 5.750 anos. Não chega a 6.000 anos, tá bom? Muito interessante, né? Muito interessante, sabendo que o homem está na Terra próximo de 6.000 anos.